Então vamos abrir Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 5. Diz assim, Apocalipse 18, 5. Pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Retribuam-lhe na mesma moeda, paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva, e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Amém? Então, vamos lá. Semana passada a gente estudou até o versículo 4 do capítulo 18, né? E a gente viu o início, vamos dizer assim, do julgamento da Babilônia. Que a Babilônia, como a gente já sabe, é o império do anticristo. É o mundo, o reino final do anticristo, né? Que a Babilônia, ele usa a Babilônia como uma representação. Então a gente começou a ver, semana passada, a partir do versículo 1 do capítulo 18, que essa Babilônia, o império do anticristo, né, o mundo, vamos dizer assim, que jaz no maligno, vai ser julgado, vai cair, vai ser destruído. E aí, semana passada a gente terminou o versículo 4, falando que é uma advertência de Deus para o seu povo, né, para que o povo saia de dentro da Babilônia, ou seja, trazendo para nós, né, para que a igreja não se contamine com o mundo, para que os crentes não sejam enredados e sejam enganados pela sedução do mundo, né, e pelo que o mundo oferece. Então, a gente terminou semana passada assim, né, versículo 4, onde Deus fala para o povo não se misturar, para o povo sair de dentro da Babilônia. Aí hoje, né, a partir do versículo 5, a gente vai começar a falar, vai dar continuidade, né, ao estudo da destruição, assim, da queda da Babilônia, como a Babilônia vai ser destruída, como o reino do mal, né, o império das trevas será destruído. E aí, a partir do versículo 5, ele vai começar a apresentar, nessa porção que a gente vai estudar, os motivos, basicamente os motivos e como isso vai se dar, né? Os motivos que vão ocasionar o juízo, por que o juízo está sendo derramado e como isso vai acontecer. Aí, no versículo 5, ele já começa apresentando os motivos pelos quais a Babilônia vai ser destruída, né? Vai ser julgada e vai cair. Aí começa o versículo 5 falando assim: pois os pecados da Babilônia acumularam-se até os céus, até o céu, né? Então, o motivo principal pelo qual a Babilônia vai ser destruída é porque os pecados dela se acumularam até o céu. A ideia aqui é, tipo assim, a palavra acumular é como se fosse uma coisa de, tipo assim, somar ou tipo adicionar, colocar acima do outro, colocar sobre o outro. Então a ideia é como se os pecados estivessem formando uma torre, né, que chegasse até o céu, se acumular nesse sentido, um amontoado de pecados que era tão grande, esse número, que chegava até o céu, né? Aí é como se fosse, por exemplo, pecados amontoados até o céu, se colocasse tipo um em cima do outro, né? Se formava aí essa montanha, essa torre de pecados, que era o pecado da Babilônia, do Império das Trevas, né? E aí é como se fosse a ideia, por exemplo, de uma torre de Babel, né? Claro que, guardadas as devidas proporções, porque a torre de Babel, eles fizeram, vamos dizer aqui, eles realmente construíram uma torre, e era uma torre literal lá, né? Uma torre verdadeira, com a intenção de chegar aos céus, ser reconhecido e tal. Mas aqui é uma torre de pecados, né? Não quer dizer que tem uma torre e a gente vai olhar e vai ter uma torre de pecado mesmo, assim, não. Mas é uma metáfora usada para realmente mostrar, vamos dizer assim, a diversidade, ou quantos pecados existiam nessa Babilônia, né? Nesse império das trevas. E esses pecados são tão altos, são tão grandes, né, que amontoados chegavam até o céu, né?
E aí, por causa disso, por chegarem até o céu, por ser uma quantidade muito grande de pecados e eles chegarem até o céu, aí ele continua falando no versículo 5, que Deus se lembra dos seus crimes. Na NVI ele traduz como crime, né? Não sei se em outras versões traduz de outra forma, mas a palavra realmente indica isso, crime. Traz essa ideia de crime, de tipo, realmente como se fosse um negócio que a gente vai falar mais na frente, forense, né? Uma cena de um tribunal, por exemplo, onde tem crimes sendo julgados. E até a linguagem, até o versículo 8, toda a linguagem até o versículo 8 que a gente leu, remete muito a essa questão de tribunal, de julgamento em um tribunal, né? Então a ideia é que os pecados da Babilônia se amontoaram de tal forma que chega até os céus, é uma coisa muito grande, né, muito alta, são muitos pecados, e por causa disso Deus se lembra dos crimes dela, que a Babilônia cometeu. A ideia não é que Deus tinha esquecido, a gente até já falou disso, lá no capítulo 16, né? A ideia não é que Deus tinha esquecido dos pecados da Babilônia e agora, porque viu a torre, o amontoado de pecados, aí, eita, eles pecam, né? Não é como se Deus tivesse esquecido e agora lembrou. A ideia é que quando Deus ele lembra de algo, quando a palavra diz, né, que Deus lembrou de alguma coisa, não é que ele havia esquecido e agora veio à memória, mas é que ele vai agir em relação àquilo, né? Por exemplo, existem textos, por exemplo, nos Salmos, e outros textos, né, mas tem Salmos que ele fala, Deus lembrou do seu povo, não sei o que lá. Aí, para quê? Quando fala Deus lembrou do seu povo, é, por exemplo, para agir em favor dele, para vir com salvação, libertação, algo do tipo. Ou então, Deus lembrou dos inimigos. Não é porque Deus lembrou que tinha inimigos, mas é porque naquele momento Deus agiu em relação àquilo. Vamos dizer, destruindo os inimigos, por exemplo. Então, quando diz que Deus lembrou-se de algo, não é somente uma lembrança, tipo, uma questão de memória que ele lembrou e tal. Mas é que ele agiu em relação àquilo. Essa lembrança de Deus é que ele age em relação àquela coisa que ele está lembrando. E quando ele fala que ele se lembrou dos seus crimes, é que ele age agora em relação aos crimes da Babilônia. É aquele negócio de aplicar um sentimento humano a Deus, né? Para tentar explicar a sua ação. Isso. Justamente, né? Quando na Bíblia aplica um sentimento humano a Deus para tentar entender a situação, né? É essa ideia. Então não é que Deus esqueceu, mas é que agora ele age em relação àquilo. Ele vai, como é que eu coloquei aqui? Ele vai atuar de acordo com aquilo. Então ele vê os crimes da Babilônia, os crimes realmente como se fosse um contexto de tribunal, né? E agora ele vai julgar esses crimes, né? Certo? Aí, como eu falei, isso a gente viu também lá no capítulo 16, né? Quando ele fala lá no versículo 19 do capítulo 16, que ele diz assim: a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Então é a mesma coisa, né? Ali no capítulo 16 ele também está falando sobre o juízo da Babilônia, né? Então está relacionado. E lá ele diz, Deus lembrou-se da Babilônia, dos pecados dela e tal, e deu-lhe o cálice do vinho da sua ira e tal, não sei o quê. Então, ele lembrou para atuar de acordo com aquilo, né? Essa é a ideia. Então agora Deus ele vai julgar, chegou o momento da Babilônia ser julgada, ser condenada, ser destruída. Lembram semana passada que a gente falou, dos versículos 1 ao 4, que a Babilônia, ele vai dizer, né? Que a Babilônia vai ficar desolada como uma cidade, os animais vão tomar conta dela, vai ser habitação de demônios, de aves e não sei o quê. Então, é isso que vai, vamos dizer assim, a Babilônia iria ficar destruída, desolada, abandonada. Quando isso vai acontecer? Quando Deus julgar ela, quando Deus trouxer o juízo. E a imagem é uma imagem tipo assim, de uma cidade que foi atacada por inimigos e ficou totalmente destruída. Ninguém mais habita lá e pronto. E agora ela está lá, entregue lá, os animais tomam conta. Então é isso que vai acontecer com a Babilônia.
o império das trevas, no caso aqui, né? Lembrem que sempre que ele, aqui, quando ele está falando Babilônia, mais uma vez, né, ele não se refere à Babilônia literal lá, que foi destruída no ano 530 e pouco, antes de Cristo, quando chegou o Império Persa. Porque justamente aquela Babilônia já foi destruída. Não existe mais Babilônia. Desde aquela época não existe mais Babilônia. Ele está usando o nome Babilônia para se referir justamente ao reino do Anticristo, né? Ao Império das Trevas. Certo? Então ela vai ser destruída, né? Deus vai atuar de acordo com seus crimes, vai condená-la, vai julgá-la. Aí, como será esse juízo? Como isso se dará? Como isso vai acontecer? Aí no versículo 6, no versículo 6, ele vai dizer, né? Retribuam-lhe na mesma moeda. Então, a primeira parte do versículo 6, né? Então, esse juízo, ele vai acontecer, como o que a gente acabou de ler diz, né? Na mesma moeda, vai ser pago na mesma moeda, né? A frase é tipo assim: pague a ela da mesma forma como ela pagou aos outros. O jeito que está escrito lá. Então, do mesmo jeito que ela causou sofrimento aos outros, e, por exemplo, até o rapaz lá do comentário, ele vai falar assim, que se a gente imaginar uma cena de um tribunal mesmo, né, é como se como é que fala? Não, é o pessoal que está tipo assim, defendendo a sua causa. Eu esqueci o nome, mas tem um pessoal lá que está querendo justiça, né, defendendo a causa. Esses são os cristãos, a igreja de Deus, eles querem que seja feita justiça. O réu é a Babilônia, né, o que está sendo condenado. Pode ser vítima. Não é bem vítima, mas pode ser a vítima. Então é como se a vítima fosse a igreja. Não é vítima, mas tá bom, dá para entender. E eles estão lá diante de Deus pedindo que seja feita justiça. Aí é o réu, né, o que está sendo condenado é a Babilônia, o Império das Trevas. E Deus, Cristo, Deus é o juiz, né? E aí é como se, tipo assim, a igreja estiver dizendo assim: da mesma forma como ele nos fez sofrer, a Babilônia nos atacou, nos perseguiu, nos matou e tal, da mesma forma como ele causou tanto mal, que seja dado esse mesmo mal a ela, o que ela fez, tipo, como diz, né, que seja pago a ela com a mesma moeda. O que ela fez aos outros, que ela também receba, né? Então, e isso é o que a gente chama de lei de talião, ou lei da retaliação. O que é isso? É tipo assim, é o que o texto aqui na NVI diz, né? É você dar o juízo na mesma moeda, vamos dizer assim. Por exemplo, no Antigo Testamento existia isso, né? Na lei, por exemplo. Aquele que matar, como é que ele vai ser julgado? Morrendo. Uma vida por uma vida. Aí, por exemplo, e tem outros casos, né? O que tem lá na lei, né? Que pegar uma mulher no campo e tal, desprevenida, não sei o que lá, vai morrer também. Então, quem roubar vai ter que restituir o que roubou. Dependendo de como foi, ainda mais, né? Então, essa é a lei de talião. Tipo assim, o pagamento pelo seu crime é da mesma intensidade do crime. Não é como, por exemplo, a gente vê no Brasil, que uma pessoa mata o outro, aí pega uma pena máxima, que tem aqui que é de 30 anos, e nem cumpre 30 anos. Cumpre 5 e depois vai fazer medida não sei o que lá e pronto, já está no meio da rua, depois para matar de novo, né? Não é assim. É um juízo justo. Aquele crime que foi cometido, a mesma intensidade do crime vai ser a mesma intensidade do juízo. É isso que ele está falando aqui. Então, como eu falei, da mesma forma como ela pagou aos outros, que ela receba a sua paga, né? E, assim, interessante disso, que a gente vê no Antigo Testamento, é que pode ser que a pessoa olhe isso e veja assim como uma coisa muito radical, ou algo assim, não sei a palavra, mas severo. Severo. Só que, na verdade, isso aí é a aplicação da justiça, e isso era para proteger a comunidade, proteger os outros de vingança. Porque se você for olhar as práticas de outras nações, sem ser a de Israel, quando uma pessoa matava o outro,
vai falar no Sermão do Monte, é justamente ele não vai contra a lei, ele mesmo disse. Mas ele está vindo contra o pretexto que ele está usando para se vingar. Usando o olho por olho, dente por dente, para se vingar, quando não era o propósito. Mas era exercer a justiça realmente justa. Isso, exatamente. A ideia não é vingança, mas é justiça. Vingança é pecado, justiça não. Então, essa questão dessa retribuição que a Babilônia vai receber, o Império das Trevas é baseada nisso, né? Que, da mesma forma como ela causou mal aos outros, da mesma intensidade vai ser o juízo dela, certo? E aí, isso a gente pode encontrar, por exemplo, lá em Jeremias, capítulo 50, versículo 29. Aí vamos lá para Jeremias, né? 50, 29. Quando o profeta está falando justamente uma mensagem contra a Babilônia, né? Uma profecia contra a Babilônia, só que aqui, nesse caso, é a Babilônia literal mesmo lá, só que isso se aplica, né? E aí no versículo 29 ele diz assim: convoquem flecheiros contra a Babilônia, todos aqueles que empunham o arco, acampem-se todos ao redor dela, não deixe ninguém escapar. Retribuam a ela conforme os seus feitos. Faça com ela tudo o que ela fez, porque ela desafiou o Senhor, o Santo de Israel. Então essa parte ele fala: façam com ela tudo o que ela fez, né? Retribuam a ela conforme os seus feitos. Provavelmente foi daí que João tirou essa coisa, né? Baseado nisso que foi revelado a João. Da mesma forma como a Babilônia fez coisas contra as outras nações, as pessoas queriam que fosse o juízo da Babilônia seria da mesma forma como ela causou o mal. Então a Babilônia final, vamos dizer assim, escatológica, o Império das Trevas, é da mesma forma. O tanto de mal que ela causou, ela vai receber o juízo justo, né? Não vai ficar ela não vai ficar impune pelo que ela fez. Tudo de ruim que ela fez, ela vai receber a paga por isso, né? O Império das Trevas. E quando eu falo esse Império das Trevas, eu incluo tanto o Anticristo, o Satanás, o Anticristo, a besta, e aqueles que adoram a besta, que se prostram diante da besta, os que têm a marca da besta, né? Os que não são crentes, os ímpios que não se arrependem, está tudo aí no bolo. Então todos vão receber esse juízo. Quem é do mal vai receber esse juízo aí. Então ela vai pagar pelo que ela fez, e aí vai ser um pagamento justo, né? Aí, quando a gente continua no versículo 6, ele vai falando o seguinte. Ele fala, né? Retribuam-lhe na mesma moeda, e depois fala: paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Aí, a gente estava falando ainda agora que ela vai receber, vamos dizer assim, o juízo justo pelo que ela fez. Por que agora ela tem que receber em dobro pelo que ela fez? Não é injusto? Tipo assim, vamos dizer, ela cometeu um crime, ela vai receber a punição dupla por causa desse crime. Isso parece ser um pouco além, né? Parece ser, de certa forma, injusto, porque ele está dando mais juízo do que ela merece, vamos dizer assim. Só que a ideia, né, não é essa. Quando usa esse termo, tem até nos Salmos também, tem uns Salmos que fala para trazer um juízo sétuplo, né, que é 7 vezes mais. Tem outros textos que vai falar também de pagar em dobro, né? A ideia não é que é um juízo tipo, mais do que ela merecia, vamos dizer assim. Mas isso é uma metáfora para tratar, por exemplo, do juízo completo. Da forma de trazer um juízo pleno. Um juízo que, como é que fala? Satisfaça a medida do pecado da Babilônia, vamos dizer assim. Imagine, por exemplo, uma balança, né? Metáfora para juízo completo. Imagine uma balança. De um lado, você tem os pecados da Babilônia, que são muitos, chega até o céu, né? Aí pesa.
Aí do outro lado você tem para você colocar um peso, né? Tanto que até o símbolo de justiça, né, é uma balança. Aí do outro lado você tem coisa para colocar o peso. É como se você colocasse um peso e não equilibrasse. Aí agora você vai e coloca 2 pesos e aí equilibra, entendeu? Não é como se o juízo está sendo mais do que ela merecia. Mas isso é uma metáfora para colocar, por exemplo, 2 pesos na balança e aí equilibrar. E o juízo, de forma completa, vai ser o juízo, vamos dizer assim, que vai satisfazer essa medida de pecado. Não vai ser equilibrado. Não vai pesar mais de um lado do que para o outro. Vai ser um juízo equilibrado, da forma correta. Então não é um juízo, não é um julgamento injusto, né? Até porque quando a gente leu nos capítulos anteriores, né, no capítulo 16, por exemplo, a partir do versículo 4, quando ele vai tratar justamente o derramar das taças de Deus, que é o juízo sobre os ímpios, no versículo 4, no versículo 5, 6 e 7, ele vai fazer um louvor a Deus justamente pela justiça de Deus. Que o julgamento que Deus está fazendo é um julgamento justo, não é injusto. Ele está dizendo, tu és justo porque julgaste essas coisas, porque eles derramaram o sangue dos teus santos, os profetas. Aí depois ele fala, verdadeiros e justos são os teus juízos e tal. Então, o juízo de Deus é justo, não é injusto. Ele não vai dar mais do que as pessoas merecem. Ele vai dar exatamente o que o império das trevas, os ímpios, os satanás e o povo do mal merece. É um juízo justo, né? Então essa ideia de ter um juízo, vamos dizer assim, que ele usa em dobro, né, é somente uma figura de linguagem, né, uma metáfora para tratar dessa ideia de um juízo completo, que vai equilibrar a balança. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então vamos lá, para frente. E esse juízo vai ser, vamos dizer assim, realizado, né, como a gente leu lá no capítulo 14, pelo cálice da ira de Deus, né? Lá no capítulo 14 ele fala, no versículo 10, né, o seguinte: também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Então, lá também ele está falando do juízo da Babilônia, né, do império do anticristo, o povo do mal. E aqui, falando a mesma coisa, ele fala justamente que, na NVI ele traduz assim, né, que, vai dizer, misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. É como se, tipo, no cálice dela, no cálice da Babilônia, fosse colocado uma porção, e essa porção é o quê? Como fala lá no capítulo 14, do vinho da ira de Deus. Então vai ser dado a ela para beber disso aí. E aí, como a gente leu lá no capítulo 14, ela vai beber, como fala, né? A gente até leu, que faz referência a texto de Jeremias, né? Que ela vai se embriagar, vai ficar enlouquecida, vai ficar, vai perder a noção. Isso, e até lá em Jeremias ele diz, eles vão ficar enlouquecidos, vão ficar bêbados, por causa da espada que eu vou trazer no meio dela, né? O juízo que Deus vai trazer. Então, esse juízo de Deus, que aqui através dessa metáfora, analogia, ele vai usar, se referindo ao vinho dessa ira de Deus, no cálice, vai ser derramado sobre a Babilônia, sobre o império das trevas. E esse juízo, como a gente viu lá no capítulo 14, é sem mistura. E lá a gente viu, né, que essa questão de ser sem mistura é porque é algo mais forte. Como a gente estudou lá no capítulo 14, quando eles misturavam o pessoal lá, né, da época, no contexto. Misturava água no vinho, para o vinho ficar mais fraco, né, e eles não ficarem bêbados logo. Só que aqui é o vinho sem mistura, então é o vinho forte, né, o vinho puro, vamos dizer assim. E se referindo à ira de Deus, é a ira de Deus pura, vai ser derramada sobre os ímpios, né, sobre o império das trevas. E Hernandes Dias Lopes até fala, né, que até o momento, quando a gente vê os selos, as trombetas e tal, é como se Deus estivesse derramando a sua ira, só que também com um pouco de misericórdia, permitindo que o povo ainda se arrependesse. Então tinha meio que essa mistura, né, de ira e misericórdia. Só que aqui é sem mistura, então não vai ter mais misericórdia. A partir do momento que Deus derramar a sua ira, quem se arrependeu, quem não se arrependeu vai sofrer. E é um sofrimento justo, como a gente acabou de falar. Então, eles vão, a Babilônia, esse juízo vai ser derramado sobre eles,
pelo cálice da ira de Deus, né, que vai ser dado a eles para beber. Né? Tudo aquilo que a gente já falou. Aí, continuando, né, ele vai falar a partir do versículo 7, um pouco, né, tipo assim, vai falar um pouco dos tipos do pecado. Não é bem os tipos, né, que ele só fala dois, mas vamos dizer assim, ele vai mostrar duas realidades, ou vamos dizer, tipos que eu coloquei aqui, né, do pecado da Babilônia. Quando ele fala no versículo 7, né, façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição, como a glória e o luxo em que ela se entregou. Então, quais eram os, vamos dizer assim, tipos de pecado da Babilônia? Glória e luxo. Aqui a NVI traduz muito bonito, glória e luxo. Mas a ideia, os termos aqui é tipo, glorificar a si mesmo, tipo, adorar a si mesmo, tipo, vanglória mesmo, orgulho é o primeiro. E o segundo é orgulho e vanglória, e o segundo é libertinagem. Libertinagem é o quê? É você se entregar deliberadamente à imoralidade. Tipo assim, não tem mais nenhum freio para nada. É se entregar totalmente à coisa ruim e principalmente se referindo à impureza sexual. Ele fala aqui, isso, não tem mais nenhum freio em relação a isso, então está entregue à libertinagem, impureza sexual. E não tem, como é que fala? Tipo, não... Tem uma palavra que, tipo assim, você não considera a autoridade acima de você. Tem uma palavra aqui. Insubordinação, né? Tipo, não tem nada que lhe, vamos dizer assim, lhe pare, né? Entre aspas. E você está totalmente entregue, deliberadamente, está nem aí para nada, não liga para nada e pronto. É isso. Isso é libertinagem. Então, você vê, não é somente, né, como eu falei, a NVI traduz muito bonitinho, né? Glória e luxo. Não é somente glória e luxo, mas é justamente essa questão de orgulho, vanglória, tipo, de altivez, de se achar o dono do mundo, que não tem ninguém acima de você, e se entregar totalmente ao que tiver que se entregar de ruim. Era isso que a Babilônia fazia. E é isso que o mundo faz hoje em dia. Se a gente for ver, hoje em dia, o que é que o povo o que é a sociedade hoje em dia? São pessoas que não têm nenhum senso de responsabilidade, vamos dizer assim, como diz, né? Que são totalmente insubordinados, não querem ter ninguém, vamos dizer assim, que os governe, ninguém que diga, isso é errado, não faça isso. Quer viver a sua vida de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus próprios pensamentos, e você vê a sociedade totalmente entregue à libertinagem. Você passa pelo meio da rua, sei lá, num horário normal, tá o povo semi-nu, fazendo coisas, dançando umas danças. A gente estava passando aí um dia desse aqui nessa praça do Raul Córdoba, estava lá uma menina praticamente sem roupa, na faixa de pedestre, fazendo um negócio lá, que eu acho que era gravando vídeo pro TikTok, que tinha uns caras lá filmando ela, tinha uns 4 cabas e ela dançando na faixa de pedestre lá, quase nua. Tipo, caramba, como assim, velho? O que é que passa na cabeça do ser humano para fazer isso? Né? É justamente isso. As pessoas estão totalmente entregues a essa libertinagem e não tem freio. Não tem freio. Né? Faltou freio, né? Como diz. Então, isso é o império das trevas. Isso é o mundo, é a Babilônia. E por causa disso ela vai ser julgada. A Bíblia já condena isso desde o começo. Não é como se não tivesse aviso. O povo quer isso. O povo deliberadamente faz isso, porque eles querem, é o que eles desejam. Então, façam. Né? E o interessante é que ele vai dizer, né, que, continuando, né, ainda no versículo 7. No versículo 7. No versículo 7. Justamente. No versículo 7 ele diz que a palavra, né, para tipo, libertinagem, que é traduzida aqui, tipo, é uma ideia de não somente você fazer aquilo, mas você sentir prazer naquilo, você se deleitar com aquilo. Então eles se alegram nisso, eles sentem alegria nisso e prazer nisso. Não é como se eles estivessem fazendo, sei lá, só por fazer, mas porque isso é prazeroso para eles. Então a Babilônia se alegra nisso, sente prazer, tem deleite nisso. Por isso que ele vai falar
Por isso que ele vai falar... Onde é que ele fala isso? Não sei se é mais na frente. É no versículo 9, é porque... Mas a gente vai falar versículo 9 hoje não. Mas no versículo 9 justamente ele vai falar que eles se divertiam nisso, né? Tinham prazer nisso. E agora o prazer deles foi transformado em pranto, lamento, choro, né? Mas isso fica para a próxima aula. Mas justamente, tipo, eles sentem prazer nisso e esse prazer deles vai ser transformado nessa tristeza pelo seu juízo, né? É um prazer momentâneo e totalmente passageiro. Aí, esses dois sentimentos, esses dois tipos de pecados que a gente resumiu aqui, que ele resume aqui como sendo esse orgulho e vanglória e essa libertinagem, né, fazem com que a Babilônia diga de si mesmo, né, no versículo 7, assim: estou sentada como rainha e não sou viúva e jamais terei tristeza. Então é como se ela se considerasse rainha, né, tipo soberana sobre todos, poderosa. E aí ela fala: não serei viúva, não sou viúva, né, como ela diz, e jamais terei tristeza. É como se ela estivesse dizendo: estou acima de todos e eu posso me relacionar com quem eu quiser, porque eu não sou viúva e eu não vou ter tristeza nunca. Então ela se apega, vamos dizer assim, aos seus pecados, às suas práticas imorais, tanto de orgulho, tanto de libertinagem, e se agarra a isso e diz que isso vai, vamos dizer assim, lhe preencher, né? Ela está acima de todos como rainha e ela nunca terá tristeza, porque ela, vamos dizer assim, terá, se a gente imaginar como uma rainha, né, vamos dizer assim, ela terá tantos homens quanto ela quiser para fazer o que for. E essa imagem dessa rainha que é, vamos dizer assim, né, entregue à prostituição, pode ter sido retirada de uma rainha realmente que existiu no Império Romano, né, que era a mulher do imperador Cláudio, que o nome dela é Messalina, que justamente ela era esposa desse imperador Cláudio e tipo, a história diz, né, que o apetite sexual dela era tão grande que ela não conseguia satisfazer, tipo assim, provavelmente só com seu marido, né? E aí ia se prostituir, e tanto que tinha alguns momentos da sua vida, em determinado tempo, que ela se entregava aos templos lá de adoração aos deuses lá como uma prostituta cultual. Então uma rainha, mulher do imperador, ia lá para o templo servir como uma prostituta cultual para os caras que fossem adorar. Por exemplo, como a gente viu lá em Éfeso, a deusa Diana, por exemplo, chegava lá e tinha relação com ela. Várias pessoas no mesmo dia, talvez até na mesma hora, não sei como era lá, mas existiu essa mulher aí, né? Então é possível que essa imagem dessa rainha que vamos dizer assim, se imagina assentada acima de todos e com governo sobre todos e poderosa e tal, e que tem relação com todo mundo, possa ter sido retirada dessa mulher aí que existiu, né? E se não tivesse sido retirada dessa mulher que existiu, pelo menos ela serve como exemplo, para a gente entender quão podre é essa Babilônia, né? Que a gente viu no capítulo 17, que é a prostituta, né? Quão baixo, né? Quão realmente podre, tão sujo né? Esse negócio. Então, tanto essa questão de orgulho, que é um pecado que Deus condena na Bíblia desde sempre, né? Até tem provérbios que falam, né, que o orgulho precede a queda e o orgulho o soberbo vai ser julgado, vai tal, né, ser destruído. E também a questão da libertinagem, de impureza sexual, são os pecados da Babilônia que Deus vai julgar. É tudo aquilo que a gente falou no capítulo 17. A forma como a Babilônia se apresenta, como o mundo se apresenta para seduzir as nações e as pessoas, cheia de luxo, cheia de amor e de prazeres. E aí, o golpe está aí, cai quem quer, né? Então, continuando, aí no versículo, pronto, aí chega no versículo 7, é isso, né? Aí, justamente, como eu falei, a ideia, né, é que ela sentia prazer, né, a Babilônia sentia prazer nesses pecados, ela se alegrava nisso. E essa alegria que ela sente por estar pecando é aquilo que a gente falou, por exemplo, acho que no capítulo 14 também, quando a gente fala do vinho, né? Que ela bebia o vinho, se alegrava no vinho da sua prostituição e ficava feliz com o vinho da sua prostituição, só que mal sabia ela que em breve ela teria que beber do vinho da ira de Deus, do cálice da ira de Deus.
Então esse vinho da sua prostituição que ela bebe e se alegra, vai ser transformado nesse vinho da ira de Deus. É a mesma coisa. A alegria que ela sente pelos seus pecados, pela sua vida, entre aspas, né? De liberdade, tipo assim, segundo aos olhos dela, vai ser transformado, né? Vai ser trocado por lamento e dor. Então ela tinha alegria, tinha prazer nisso, e agora vai ter lamento e dor. Como ele fala no versículo 8. E aí ele diz que, no versículo 8, né? Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão. Morte, tristeza e fome. E o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então, aquelas pragas que a gente viu, que são as taças, né, que seriam derramadas sobre os ímpios, aqueles que têm a marca da besta, e sobre o império das trevas, ele vai dizer que num só dia essas pragas alcançarão. O juízo de Deus virá sobre a Babilônia, em um só dia. Quando ele fala essa questão de um só dia, e que a alegria vai ser transformada pelo lamento e dor, isso mostra que justamente a alegria e o prazer pelos pecados são passageiros, e o juízo de Deus é iminente. Ele vem, e assim, da mesma forma como ele é iminente, assim, ele, iminente no sentido de é breve, né? Ele está para vir, em breve ele vem. Também é algo não é imediato, mas é uma coisa assim que acontece de vez, entendeu? Tipo assim, quando aconteceu, aconteceu, acabou. É como a gente falou lá no, acho que é no capítulo 17 ou é 16? É 16, no versículo 17, quando ele diz, né, que é o sétimo anjo que derrama a taça. Aí ele fala, está feito. E a gente viu lá que é Deus, quando derrama o seu juízo, está feito, acabou, não tem mais escapatória, né? Então essa é a ideia. Quando ele diz que vem em um só dia, é algo que vem e vem, pronto, acabou. Quando vier, vem. E aí essa ideia desse juízo iminente que vem em um só dia também já é encontrado, por exemplo, em outros textos, como a gente vai ler, né? Que é, por exemplo, Isaías 47, 9. A gente vai ler Isaías 47, do 7 ao 9. Porque ele dá um contexto. Ele dá um contexto muito parecido com o que a gente está lendo em Apocalipse. Isaías 47, do 7 ao 9. E mais uma vez, se referindo à Babilônia, falando da queda da Babilônia, né, Isaías. Só que aqui, mais uma vez, é a Babilônia literal, né, o Império Babilônico. Aí do versículo 7 ele diz assim, Isaías 47, 7. Você disse, continuareis sempre sendo a rainha eterna, mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente em sua segurança e diz a si mesmo, somente eu e mais ninguém. Jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante, num único dia. Perda de filhos e viuvez. Virão sobre você com todo o seu peso, a despeito das suas muitas feitiçarias e de todas as suas poderosas palavras de encantamento. Então, Isaías fala, né, profetizando sobre a Babilônia, é como se a Babilônia, justamente o que João fala, né, ela se chama dessa rainha poderosa que nunca ficará viúva e nunca terá tristeza. No caso aqui ela fala de perda de filhos, né? E aí Deus diz, né, você não percebe, você não atenta para o que está acontecendo, você fala essas coisas e não está nem aí, pois tudo isso que você diz que não vai sofrer, em um só dia virá sobre você. Você vai morrer, vai perder filho, vai tristeza e tal, vai ser destruída, né? Então isso que Isaías fala. E também no outro texto, que é lá Jeremias 50, a gente já abriu, né, esse texto, Jeremias 50, só que a gente leu outro versículo, a gente leu o versículo 29, se eu não me engano. Que a gente leu o versículo 29, né, que é quando ele fala que é para retribuir para a Babilônia conforme o que ela fez. Aí o versículo 30 ele continua, né, falando, os seus jovens cairão nas ruas, os seus guerreiros se calarão naquele dia,
Aí no versículo 31, ele fala: Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o Senhor, o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigado. Então o juízo de Deus vem nesse dia, né? Nessa hora, como fala lá também em Isaías, em que Deus vier para julgar, né? E isso vai acontecer em um dia, né? De forma, de uma vez, né? O juízo, quando tiver que ser consumado, será consumado e estará feito, como a gente viu no capítulo 16. Então, a Babilônia não ficará impune pelos seus pecados, né? O que a gente viu. O Império das Trevas não ficará impune pelas suas obras más, né? Ela vai ser julgada, vai vir o juízo sobre ela, ela vai ser condenada. É um juízo justo, vai ser um juízo equilibrado, como a gente falou, né? Pela lei lá do talião. De acordo com o que ela fez, ela vai pagar por tudo que ela fez. E esse juízo virá em um só dia. Vai ser, Deus vai trazer esse juízo em um só dia, em um só momento. E aí ele termina falando no versículo 8, né? As suas pragas a alcançarão, aí, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Eu não botei, não. Botei não. Então, o juízo vai vir sobre a Babilônia. Sempre, tipo assim, João está falando, se referindo, por exemplo, fazendo uma referência à Babilônia lá do Antigo Testamento, né? Como, por exemplo, para que você imagine, por exemplo, uma cidade. Uma cidade que foi destruída, ficou totalmente desolada, não tem mais vida lá, não tem mais nada. E depois, além de ser destruída, das pessoas terem sido mortas, se sobrou alguém está passando fome e sofrimento. Além disso, para que não deixe vestígio nenhum de nada, como ele termina falando no versículo 8, o fogo vai consumir, o fogo a consumirá. E isso é interessante porque Deus vai destruir, vamos dizer assim, o mal, né, o Império das Trevas, o Império da Babilônia, com fogo. Da outra vez que Deus destruiu, vamos dizer assim, a terra, né, ele fez com água, né, lá no dilúvio. E aí ele deixou lá o arco-íris, né, como uma lembrança da aliança que ele fez com Noé, de que nunca mais ele destruiria a terra com água. Então, tanto que a gente vê, né, que já passou tanto tempo, tem chuva forte, aí hoje mesmo amanheceu caindo no toró, mas a terra não foi destruída. Justamente porque o juízo que vai vir no fim, né, que vai destruir de forma, assim, né, final os pecadores e os ímpios, é um juízo com fogo, né, não com água, mas com fogo. E Deus vai julgar, vai consumir pelo fogo os ímpios, os pecadores e todo esse império das trevas. Então não vai ter escapatória para ninguém. E isso é a segunda morte, né, que João fala aqui em Apocalipse, o lago de fogo, né, em que todos o Satanás e seus anjos e as pessoas que adorarem o anticristo e que não se arrependem dos seus pecados em vida, mas continuam praticando eles, vão para lá, é o destino deles, é para o lago de fogo, que é a segunda morte, é o juízo eterno, que é de acordo com as suas práticas, com os seus pecados. Certo? Alguma dúvida? Algum comentário? Não? Então é isso. Com isso a gente encerra a aula de hoje. O Império das Trevas vai ser julgado, vai ser condenado, vai ser destruído. A Babilônia vai cair. Os crentes estarão no céu celebrando e se alegrando pela vitória do Cordeiro. E os que não são crentes vão sofrer. Então cabe a nós como igreja, é aquilo que eu sempre falo, cabe a nós como igreja pregar o Evangelho. Orar pelas almas perdidas, ter misericórdia, ter compaixão e pregar o Evangelho. Porque isso não é um conto, uma história fictícia, uma série da Netflix ou um desenho. Não, isso é verdade, isso é realidade, isso é vida real. Se você
é como a gente falou uma vez, né, no evangelismo. Se você não quiser acreditar, tudo bem. Eu não quero como é que fala? Eu não quero pagar para ver. Eu não quero... Foi outra coisa que eu falei. Mas eu não quero pagar para ver. Né? Eu não quero chegar no dia e no dia descobrir que era verdade. Tentar a sorte. Foi isso. Eu não quero tentar a sorte. Prefiro crer que essa palavra é verdadeira e que isso realmente vai acontecer. E que nós, como igreja, temos a responsabilidade de nos manter firmes na palavra do Senhor. Não nos desviarmos. Buscar a santidade sem a qual ninguém verá a Deus, como fala lá em Hebreus, e anunciar o Evangelho para que as pessoas que ainda não conhecem possam ser livres dessa ira de Deus, que está para vir. Não submeter as autoridades e também isso vai questionar a verdade. Isso. Da mesma forma como, por exemplo, a sociedade na época de Noé não acreditava que ia vir um dilúvio e veio. Da mesma forma como falou, né? Sodoma e Gomorra não acreditava que seria destruída e foi. Então, o juízo de Deus virá. É breve. Não sei, eu acredito que Deus está dando sinais de que está próximo. Então, com isso a gente encerra a aula de hoje, tá? Encerra essa parte. Semana que vem a gente continua.